Sorrindo pra vida, nessa segunda-feira, minha gente. Bom dia! Bom dia pra você. Hoje é dia 19 de outubro. Começamos a nossa segunda-feira já agradecendo. Primeiro agradecendo a Deus pelo fim de semana que nós tivemos. Quero agradecer a Deus pelo fim de semana que a Canção Nova vivenciou com o Na Trilha da Cura, o encontro com a comunidade Betânia, que nos recorda com tanto amor nosso querido e saudoso Padre Léo, pregador que deixou sua marca na nossa história. Um beijo carinhoso, Padre Vicente, para toda a comunidade Betânia que nós amamos muito. E nós sabemos, né, gente, como nós precisamos de cura interior. Todos nós, todos nós. Uma pessoa curada é uma pessoa que se torna um cristão melhor, uma pessoa mais madura nas suas respostas. E nós já pedimos a Deus nessa manhã, né, que Ele nos visite também curando toda a nossa vida, a nossa história, o que a gente vivenciou no último dia, no último final de semana, desde o início que a gente nasceu, né? Vamos pedir essa graça para Deus? Cura interior. Todos os dias podemos pedir essa graça. Bom dia para você que nos acompanha já há muito tempo e escolhe o Sorrindo para a Vida como companhia na manhã, escolhe a Canção Nova, já liga cedinho a sua TV. Bom dia para quem está chegando e conhecendo há pouco tempo a programação da Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Tem ouvintes pela rede Canção Nova de rádio. Esse programa também é transmitido não somente pela TV, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube. Você conhece o canal oficial da Canção Nova? Olha lá, Canção Nova Play. Se inscreva, aperte o sininho ali, sempre que tiver novo vídeo, você vai ser notificado. Canção Nova Play é o canal da Canção Nova no YouTube, tá bom? Bom dia para todos os meus amigos, colegas aqui no Sorrindo pra Vida. Quero receber com carinho hoje, vou começar pelo músico. Hoje, Emanuel tá aqui para animar nosso Sorrindo pra Vida. Bom dia, Emanuel. Oi, Paula, bom dia. Excelente semana para todos. Bom dia, Val, Padre Adriano com a gente. Bom dia a todos, Deus abençoe. Uma excelente semana para todos. Deixa eu mandar um parabéns aqui muito especial para todos os médicos ontem, dia de São Lucas. Muito bem lembrado. Né? Então, dia de São Lucas. E é muito bonito perceber que o dia dos professores, em virtude de Santa Teresa d'Ávila. Dia do médico, em virtude de São Lucas. De São né? Lucas. Então, sempre o cristianismo, a fé cristã, abençoando, né? e direcionando também a civilização ocidental. Então, pedindo que Deus abençoe a todos. Ontem também, a Igreja do Brasil celebrou o Dia Nacional da Juventude, né? Bem lembrado. Não é? Muito embora nós não tenhamos aí tido encontros como geralmente se tem nas dioceses do Brasil e do mundo inteiro, mas a gente recordou e lembramos, sim, na Santa Missa que eu participei, o padre fez questão de orar pela juventude, porque ontem foi a DNJ, o Dia Nacional da Juventude, e também o Dia das Missões, né? O dia que a Igreja rezou muito pelas missões, né? Nesse mês de outubro, mês missionário, em virtude de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Padroeira das missões. Exatamente. Nós queremos então rezar por todos os missionários e dizer que é muito bom ser aquele que anuncia Jesus, né? Canção Nova está aqui para isso, para anunciar Jesus, para alimentar a tua fé, para trazer uma palavra de consolo, de exortação, de encaminhamento, de libertação. Isto é ser missionário, isto é levar o Evangelho, isto é anunciar Jesus e nós estamos aqui para isso. Então Deus abençoe você que faz parte desta obra, porque como diz já o Papa João Paulo II, aquele que ajuda, né, uma obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Tem mesmo. Então você se une a nós. E só uma particularidade aqui, olha que interessante isso. A experiência que talvez o sócio viva é a experiência que eu vivo quando o Padre Ademir, por exemplo, que é nosso irmão que está lá na África, eu fiz tem questão feito de publicar um trabalho maravilhoso lá, lindo. Que eu estou assim apaixonado, sabe aquele anseio missionário de ir para os lugares assim, onde enfrentar os desafios, exatamente. E ele tem feito um trabalho lindo lá com a comunidade Canção Nova, com nossos irmãos de comunidade lá. Ele tem mais um sacerdote, Padre Marcos, e mais um missionário. O Christian. Isso, estão fazendo um trabalho lindo lá. E eu falei, meu Deus, Padre, como eu posso ajudá-lo, né? E aí, às vezes, ajudando financeiramente, eu posso, é como se eu estivesse ajudando lá na missão. Então, essa experiência, esse sentimento, eu sei que é o sentimento de cada sócio. Que quando ajuda a Canção Nova, fala assim, poxa, eu queria estar ali, o que eu posso fazer para pregar desse jeito, igual o Padre Adriano Zanonato? Tem que estudar 10 anos, 20 anos e nascer de novo, né? Mas o que eu posso fazer? Ajudando.
né, ajudando financeiramente. E a gente Vai se ter sente os muito mesmos bem. méritos do evangelizador. Ótimo, eu gostei demais da sua fala, Emanuel. Obrigada por toda essa recordação do mês missionário. E você recordar dos médicos, né? Nossa, o que seria de nós, né? Missionários, nós, todos nós, brasileiros e no mundo inteiro, se não fossem os médicos, especialmente, né? Os profissionais de saúde. Exato. Acho que é agradecer a Deus por você, viu? Que acompanha a Canção Nova, que é profissional de saúde, que está enfrentando tantas emoções, né? De perdas dos pacientes, mas também de vitórias nessa luta contra esse vírus que chegou, né? E tantos outros, né? Que vocês enfrentam todos os dias, guerreiros. Com certeza. Deus abençoe vocês, profissionais da saúde, lindos, dedicados, gente séria, gente que dá a vida pela profissão e salva vidas mesmo, literalmente. A Val está aqui para receber você com carinho pelas redes sociais. Bom dia, Val, bem-vinda. Bom dia, Paula, obrigada, bem-vindo, Emanuel. Obrigado. Bem-vindo a todos que estão aqui. Padre Adriano Zandoná, que já chegou, sua benção, Padre. Mas olha, bom dia para você que reza com a gente nesta hora, começando a semana. Que coisa boa! Que a graça de Deus alcance você, sua vida, seu coração. Que Deus nos encha de todo entusiasmo. Não só esse entusiasmo que o Emanuel falou, entusiasmados pela missão, pela evangelização, precisa ser assim, o Monsenhor Jonas chama de gana pelas almas, mas que tudo que a gente for fazer, que a gente faça com paixão, com entusiasmo, com realização. Eu brinco com as meninas na minha casa que assim, descansar para mim, viu gente, é dormir, você ficar assim, fazendo nada, isso é o descanso, dormir um pouco mais. Mas assim, para mim, tanto quanto um bom passeio, quando você vai e se diverte, mas quando trabalha-se muito na obra de evangelização, para mim a realização é a alegria mesma. É tão bom quando a gente trabalha, a gente se assim desgasta, mesmo, a gente cansa, mas a gente dá boa risada, no final das contas a gente vê Convive. assim, nossa, convive, lutei, me esforcei, rezei, mas aí deu certo no final. Isso nos enche de satisfação, nos realiza como pessoas, como missionários, como consagrados que somos. Mas na sua família também precisa ser assim. Tanto quanto você vai se divertir no lazer, porque dá trabalho, né? Sair, organizar todas as coisas, a gente se diverte, cansa. Mas quando você estiver na lida do dia a dia, lavando roupa, passando roupa, num trabalho fora, externo, numa empresa, fazendo outras atividades, que a realização, que a satisfação seja a mesma, tá bom? Bom dia, seja bem-vindo. Me uno a vocês, parabenizando a todos os médicos. Foi no dia de ontem, participei da Santa Missa, o sacerdote se recordou, estava na missa das 6 da manhã com o Padre José Augusto ontem, e ele rezando por todos os médicos. De maneira especial, eu abraço e parabenizo todos aqueles ligados à Fundação João Paulo II, médicos voluntários, médicos do nosso posto médico São Padre Pio, receba o nosso abraço, nossos irmãos e irmãs missionárias, são consagradas, médicas competentes, que além do exercício da profissão, também trazem esta linda missão como consagradas, como filhas de Deus. Então, a todos, parabéns, Deus abençoe. E eu só vou receber o Padre Adriano Zandoná aqui, que eu fui apresentando todo mundo, deixando ele se concentrar aqui já na palavra. Bom dia, Padre, sua bênção. Paula, Deus abençoe. Já falei pessoalmente aqui para a Paula e vou falar agora ao vivo que ela ficou muito bem com essa cor, não ficou, Ficou gente? de rosa? É, de ficou coraçãozinho. Obrigada, rosa Padre. O com Padre é uma branco. gentileza em pessoa. Ele já chega educado, como sempre. Bom dia, Padre. Bom dia, Paula. Bom dia, Val, Emanuel. Olha, bom dia a você que nos acompanha por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. Estou muito feliz por retornar aqui no Sorrindo. Estarei mais alguns dias com vocês aqui no Sorrindo. E, Paula, já trago uma notícia muito especial. Que interessante, eu estava, quando a nossa diretora, a Kátia, falou comigo, com o padre, eu estava rezando e pedindo a Deus uma inspiração para esses dias, né? E me veio uma inspiração bonita. Anota aí, porque eu quero que você siga os passos dessa inspiração. Então, hoje, nós vamos começar, e nessa semana, nós vós viver uma semana temática. Lembra a última vez que o padre esteve, que o padre fez uma semana temática sobre a cura interior? Uma bênção. Nessa semana, nós vamos fazer uma semana temática também. Essa semana vai ser temática e a próxima semana também vai ser temática. Combinado. Nessa semana, nós vamos rezar e refletir sobre a proteção espiritual.
O padre gosta de ser bem científico, mas nessa semana eu vou ser bem bíblico espiritual e nós vamos falar de muitas coisas sobrenaturais, que são importantes para a gente, né, viver esse combate de cada dia. Então, essa semana nós vamos refletir sobre a proteção espiritual. Como está a sua imunidade espiritual? Você tem dado passos para se proteger espiritualmente? Fica admirado. Às vezes as pessoas contratam segurança, carro forte, cerca elétrica, tudo para proteger a vida física. Mas e a alma, a vida espiritual? Você tem se blindado espiritualmente? Então, nessa semana, em cada um dos dias, exceto quarta-feira, o padre vai trazer reflexões, palavras e orações. Vamos rezar bastante juntos, né? Refletindo sobre a proteção espiritual, os passos que a gente precisa dar para nessa batalha espiritual que a gente vive, que é a vida, viver a proteção espiritual. Vai ser bem interessante. Combinado. Até agradeço ao padre que novamente aceitou o desafio de estar aqui com a gente e também esclareço para quem acompanha todos os dias Sorrindo para a Vida. E o Márcio Mendes? Cadê o Márcio Mendes, né? O Márcio, ele vai tirar os dias, pelo menos uns 15 dias, né? É o que a gente combinou com ele, de descanso, merecido, né, meu irmão? Merecido. Deus abençoe, viu, Márcio? Muito querido. Foi acumulando, né? A gente aqui, a Val também, vai acumulando. Para estarmos aqui com vocês, acabamos acumulando alguns dias aí de férias atrasadas, mas aí para não deixar atrasar mais, a gente liberou o Márcio Mendes, né? Então, Deus abençoe, vai ser um tempo de descanso para ele, a gente vai rezar por ele. Merecido, né? Abençoado a vida do nosso irmão Márcio, que sempre está aqui com a gente. E o padre Adriano, que vai ser uma bênção estar aqui com ele, porque foi uma bênção, né, Val? Nossa, e como foi? Bem-vindo de volta. Obrigado, querida. E tem que explicar bem, porque nesse tempo de coronavírus, alguém some, todo mundo fica preocupado, né? Tem que explicar, ele está descansando, está bem, é só um tempinho merecido, né? Todo mundo, né, precisa ficar, né? Com os filhos, com a esposa, né? Todos nós precisamos em casa, parar um pouco, todos né? nós. Pelo menos uma vez no ano, né? Dar uma paradinha. Verdade, aqui também todo mundo tem o direito, aqui a gente chama de período de descanso, para descansar mesmo. Val tá aí para receber você e a sua participação, né, Val? É isso mesmo, vou começar com as fotinhas, mas depois quero também falar das cartinhas, porque tem muita cartinha aqui. Quem consegue ver o meu balcão aqui já está vendo que tem muitas cartinhas chegando. Muito obrigada a vocês que vão escrevendo aqui para nós no programa Sorrindo para a Vida, tá bom? Vamos com as fotinhas, porque tem fofurice chegando aqui. Ai, quem mandou para nós foi a Joyce Ellen. Ela diz: Val, bom dia, mostra essa fofurice no programa. Ela é filha de uma amiga dela de infância. Ela falou que a sogra da amiga foi mais esperta que ela, né, Joyce? A sogra deu primeiro. Foi o Borizinho, da Medalha das Duas Cruzes. Olha só que linda. Tá faltando o nome dessa neném linda aqui, mas a gente mostra com todo carinho, com todo amor. Olha que princesa, lacinho no cabelo, bermudinha jeans, titia. Olha! Toda sorridente e com o body da Medalha das Duas Cruzes. Delícia, delícia. Muito obrigada, viu, Joyce, por enviar para nós. E aí, eu recebi a Alícia de Santo Antônio do Amparo, fica no estado de Minas Gerais. Ela é devota de São Miguel Arcanjo e ela diz assim: Val, e ela já falou que em janeiro ela vai fazer 8 anos e falou: mãe, minha festa precisa ser de São Miguel Arcanjo. E ela acompanha sempre o programa, foi a Flávia quem enviou para nós a foto linda. Então tá com 7 anos, né? Olha só, janeiro a gente celebra já o dom da tua vida. Olha que meiga, que linda. Nossa, linda. Toda charmosa. Ficou muito aqui, bem. Com a camiseta de São Miguel Arcanjo, está combinando comigo hoje. Brinquinho. Eu vim de camiseta de São lacinho. Miguel. Tá linda, linda, linda. Um beijo para a mamãe que enviou para nós. Eu quero abraçar aqui mais uma fotinha, já vou trazer o testemunho. Tá assim: olá, Val, bom dia para você e para todos da bancada linda. Me chamo Eliene e sou dinda desta fofurice. O nome dela é Laisla Maria. Então, olha só que dinda esperta que já providenciou para Laisla Maria o body também da Medalha das Duas Cruzes. Olha que sorridente que ela é. A Laisla. Ai, que delícia, titia. Delícia, delícia mesmo. Beijo, Deus abençoe, que a Virgem Maria possa cuidar não só dessas, mas todas as fofurices. Agradeço aos papais, aos dindos, né, como a Eliene, que mandou aqui, dindas e dindos, mandando as fotos, presenteando os afilhados, os sobrinhos. Vai enviando para nós. E o que não der para a gente mostrar aqui, já sabe, você confere lá nos destaques
À medida do possível, a gente vai atualizando os destaques no nosso Instagram. Eu já te convido para participar. O nosso e-mail, essas chegaram por e-mail, ok? E-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Você pode participar também com a gente pelo Instagram, @sorrindo pra vida, @sorrindo pra vida. Já estou aguardando você, sua participação, seu pedido de oração, seu testemunho. Eu trago testemunhos maravilhosos da graça de Deus que segue alcançando a nossa vida. Vou trazer 2 testemunhos, mas eu começo com esse da cartinha. Paula, dá uma olhada aqui na mesa, o padre Emanuel. Eu recebi já várias pessoas. A gente começou a motivar mais uma vez aqueles queridos da família Canção Nova que podem a enviar para nós a sua doação em ouro para que nós continuemos dando assistência ao Santuário do Pai das Misericórdias. Sim. Continuemos aí no processo de manutenção do santuário, algumas coisas que precisam ser organizadas para mantê-lo lindo, não é? Em condições de receber você que vem rezar com a gente. Então, muitas pessoas já estão enviando o ouro. Eu estou com um par de alianças que quem enviou para nós... a pessoa pediu para não ser identificada aqui, mas ela vai contando do testemunho dela. Ela diz: bom dia, Paula, Valdênia e todos do Sorrindo para a Vida. Estou enviando ao Pai das Misericórdias este par de aliança contando um pouco da minha história. Sou casada há 35 anos, tenho 3 filhos que são uma bênção de Deus na minha vida, Vinícius, Gustavo e Ricardo. E ela diz assim: mas no ano de 2013... no dia 31, bem na virada do ano, o meu filho Vinícius, estando numa festa, aconteceu um acidente. Na verdade, foi um atentado contra a vida dele. Um rapaz foi até a casa dele e pegou uma faca e esfaqueou meu filho 5 vezes. Era para ser uma morte imediata. Ele conseguiu pedir socorro. Deus nos deu força e a força nos veio pela oração, através da Canção Nova. Meu filho está bem, saudável e feliz. Foi em dias difíceis, foi um verdadeiro milagre. Ele perdeu um rim, teve a vesícula perfurada, teve que fazer uma raspagem no pulmão, mas meu filho está bem, graças ao Pai das Misericórdias. Eu agradeço de todo o coração. Segue então esta minha aliança e um tapetinho, não sei se os meninos conseguem mostrar, ela fez um tapetinho azul, diz que é doação para o bazar, não é? Então, muito, muito obrigada, lindo, lindo, a gente vai entregar no bazar aqui da Canção Nova e em gratidão ela enviou este par de alianças. Eu aproveito... É amor, né? É amor. Imagina enviar o tapetinho, que carinho, que amor. E obrigado pelo testemunho, né? Testemunho lindo, partilhando conosco. A Lígia Maria, ela também enviou, ela é do Rio de Janeiro, ela deixou aqui para nós, no Santuário do Pai das Misericórdias, um par de alianças, estou mostrando aqui para vocês. Muito obrigada, viu, Lígia? Que o Pai das Misericórdias abençoe você, abençoe a sua vida. E por aí vai chegando, viu? A Kaline, ela diz assim: Val, eu estou mandando um cordão de Nossa Senhora de Fátima. Vou tirar aqui, está dentro do saquinho. Obrigada, viu, Kaline? Doação em ouro, ela não usa mais. E ela disse assim: eu quero eternizar este momento, tornar eterno. Tá aqui, mostro para vocês. Este lindo, 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 virou ali, ó, mas é a medalha de Nossa Senhora das Graças, na verdade. Ela colocou Nossa Senhora de Fátima, mas é Nossa Senhora das Graças. Muito, muito obrigada mesmo. Deus abençoe a todos que estão se sensibilizando e nós retomamos esta ação. Então, como a Kaline, como a Lígia, como esta família que alcançou a graça do restabelecimento da saúde do Vinícius, né? Falando aí o nome dele. Você pode também, de repente, fez essa experiência, você tem um moro velho que você não usa mais, quer enviar para nós? Algumas pessoas enviaram pessoalmente, mas agora mesmo, antes do programa, José João falou assim: Val, chegou esse aqui por Sedex, então eu mostro para vocês amanhã. O nosso endereço pode colocar os cuidados do Santuário Pai das Misericórdias ou o nosso aqui do programa Sorrindo para a Vida, tá bom? Então você coloca lá, aos cuidados, Santuário Pai das Misericórdias, Caixa Postal 57, Caixa Postal 57, e o nosso CEP é 12.630, dígito 000, 12.630, dígito 000, ou você, aliás, Cachoeira Paulista,
São Paulo, né? Importante colocar a cidade. Ah, é verdade, faz parte. Detalhe necessário. Um detalhe importante. Cachoeira Paulista, São Paulo. Você envia para nós. Acho que o CEP já ajuda, acho que é fundamental, mas é bom você informar a cidade e o estado, tá bom? Cachoeira Paulista, São Paulo. Agradecemos a tantos que têm vindo visitar ao santuário, trazido generoso, né? Ajuda ao Clube da Evangelização, mas também esta doação em ouro para nos ajudar a seguir em frente evangelizando. Bom demais. Val, enquanto você falava, aparecia ali o endereço, né? Mas se você tiver alguma dificuldade, não deu tempo de anotar, pode ligar para cá, 12-3186-2600, pergunta o endereço da Canção Nova, que os nossos atendentes, com muito carinho, vão passar para você, tá bom? Ou então acessa o site do santuário, né? Pai das Misericórdias. Ah lá, paidasmisericórdias.com. Esse é o endereço do Pai das Misericórdias. Val, essa moça que doou o ouro, a gente percebe que foi um desapego até, porque a gente percebe que é uma joia, né? Sim. Algo que fazia parte da vida dela. E eu também quero indicar algo que é nosso aqui. Nós aqui também usamos, por exemplo, o que a gente usa de ouro aqui? A gente usa aliança, né? A aliança, eu posso garantir para vocês que ela é. Mas o resto, meu e da Val, você vai perceber, quero agradecer o Davi, Departamento de Audiovisuais, que mandaram pra gente alguns acessórios que a gente que é mulher gosta, sabe, padre? Sabe, Manuel? Vocês entendem a gente, né? Dá pra entender. A gente gosta, Porque uma né? esposa eu percebo um pouco. A gente também gosta percebo. de ficar bonitinha, né? E também de trazer, importante. mais do que ficar bonito, também trazer para nós sinais que vão nos recordar da nossa fé. Essa pulseira que eu e a Val estamos usando, sem combinar, a gente ganhou, a gente está usando ela. Ela é de São Bento, tem a medalha de São Bento e a cruz do Nosso Senhor. Ela recorda a nossa fé. Por isso que a gente gosta de usar coisas que têm significado. Ela não é de ouro, é uma bijuteria, né? Sim. Mas é de uma boa qualidade, a gente pode garantir para vocês, porque a gente está usando já há alguns dias, né, Val? E eu também agora quero trazer um lançamento aqui que eles me deram de presente, que foi o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né, gente? Então, tem aqui a medalha de Nossa Senhora do Carmo, o Sagrado Coração de Jesus aqui, na outra parte. Quero dizer que eu gostei muito, né? Até vou pedir no final do programa o padre dar a bênção pra gente, a gente aproveita para abençoar. Nossa, vou pegar o meu para abençoar também. Então, se o pessoal às vezes olha a gente usando alguma coisa e pergunta, nossa, é da Canção Nova? É da Canção Nova, tá? E já está na loja à sua disposição, loja.cançãonova.com. São bijuterias que o Davi faz procurando um fornecedor que não seja uma coisa que estrague, mas também não é uma coisa muito valiosa. Vale a pena porque a gente que é mulher gosta de ficar arrumadinha. Aí, ó, a Val, acabaram de mostrar ali, a Val sem querer, ela tirou a mão. Ai, perdão, gente. Desculpa, tá aqui a minha Mas pulseirinha. é o que são sinais, né, Val? Importantíssimo. Sinais Verdade. que recordam a nossa fé e nos deixam bonitas. Né? Isso mesmo. E a pulseirinha, você tá falando, eu acho que eu nem tirei depois que eu ganhei, viu, gente? Tá comigo. Banho, durmo, tomo banho, tá aqui comigo Ela é direto. boa, né, Val? Mas o que mais me chama a atenção, eu sempre ando com um texto na bolsa, no bolso, para facilitar, para rezar, né? Eu rezo texto todos os dias pela manhã antes de vir, mas ao longo do dia vou aí distribuindo o meu rosário na medida que o tempo vai permitindo. Então, esta pulseira, ela é também um texto. Texto, Tem aqui bem as lembrado. contas do texto. Então, são 10 contas, onde você consegue também, além da beleza, traz a espiritualidade. Porque a nossa vida precisa ser assim, gente. A oração é o ritmo da vida. Nunca se esqueça disso. Sentido, né? Tem que ter sentido. Você precisa rezar o tempo todo e Deus vai realizando milagres. A Paula ia dizendo a respeito de ser bijuteria, mas o que a gente quer deixar claro para você é o seguinte: é um preço acessível. O valor é imensurável porque diz da devoção. Então é Tem valioso. preço, não tem valor, né? Exatamente. O preço é irrisório e o valor é imensurável. Então dá uma conferida lá no site loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Tem aí também para as pessoas que gostam esta oportunidade nos acessórios. E eu quero trazer um testemunho curtinho. A pessoa pediu e aí você vai entender o porquê ela não quer ser identificada. É curtinho mesmo. A respeito da medalha das duas cruzes, ela alcançou uma graça que eu pensei assim, meu Deus, só quem viveu, e ela vai dizendo aqui, ou uma situação como a dela, ou situação semelhantes, a gente vai imaginando.
entende o poder da graça de Deus. E aí aqui eu conto um testemunho a respeito da medalha das duas cruzes. Ela diz: Val, eu gostaria de não ser identificada, mas há muitos anos eu sofria com um mal que você não pode imaginar. Eu já havia, inclusive, perdido a esperança de cura. Fui a vários médicos e nada de resolver o problema. Eu tinha um mau hálito muito forte. Eu me afastei das pessoas. Isso atrapalhou o meu convívio social. Eu tinha vergonha de conversar perto das pessoas. Eu vivia com bala na bolsa. Você não consegue imaginar o tamanho e a proporção do meu constrangimento. Era algo muito desagradável que afetou toda a minha vida. Quando ouvi falar da medalha das duas cruzes e do terço e do livro Passos para a Cura e Libertação Completa, a gente brinca carinhosamente que é o livro azul, né? Aquele livrinho menor, azul. Eu supliquei, Val, a Jesus pela graça da cura. Inclusive, ela indica a página, na página 36 do livro. Rezando o terço da medalha e colocando todas as noites a medalha debaixo do meu travesseiro. Porque, como eu falei, eu já havia passado por médicos, já havia feito todo tipo de tratamento e nada de resolver esse problema. Val, mas eu quero testemunhar. A graça de Deus aconteceu na minha vida. Não senti mais o gosto amargo na boca. Não sinto mais os incômodos de antes. E ela repete novamente: Val, eu estou curada para a honra e glória de Deus. E é por isso, por esta cura, que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada a todos da bancada, obrigada a vocês do Sorrindo para a Vida, obrigada a sócios. Deus abençoe a todos, porque nesta cura Deus devolveu o sentido para a minha vida e organizou tudo aquilo que estava fora do lugar. E a gente diz, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Graças a Deus, né? Graças Que a bênção. Deus. A gente se sente visitado pela... Você foi visitada, contou para nós e a gente vai agradecendo a Deus pela visita que Ele fez na sua vida, na vida da sua família. E que bom que a gente pôde contribuir. Essa é a missão da Canção Nova, Paula, né? para mim o que fica registrado é: não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada, né? Não há nada que Deus não possa mudar, gente, circunstância nenhuma. Deus pode mudar qualquer realidade da nossa vida. E é por isso, porque Deus pode mudar qualquer realidade da nossa vida, que a gente ajuda a Canção Nova. Então, já convido você, a gente já está na metade do mês, a gente já está no fim do ano. Se você pode, ajude-nos. Boleto duplo está aí na tua casa já, se organize para nos ajudar. Quem é novo sócio, acesse o contas.cançãonova.com, justamente porque nós precisamos fazer com que esse Deus alcance mais vidas e mais corações, porque não há nada que Deus não possa mudar na nossa vida, fisicamente e espiritualmente. Então significa que Ele vai nos visitar nessa manhã, no Sorrindo para a Vida, vai visitar você. O padre já deixou separada a palavra de hoje, que vai ser a palavra... como é que o senhor gosta de dizer, padre? São várias palavras que o senhor usa. Sim. Mas é essa... a palavra... Referência. Referência, justamente. E olha, Paula, quero fazer o adendo aqui, que o programa de hoje vai ser muito forte do ponto de vista espiritual. Então, esteja atento para você não deixar a tentação distrair a sua mente, distrair você, porque Deus vai falar com você, é você mesmo. Deus vai falar com você hoje, já está falando. Ele vai te dar armas concretas para você enfrentar o seu combate espiritual, entender o mundo espiritual. O padre vai falar um pouco sobre a existência dos anjos, a ação dos anjos, né? Bons e maus, né? E para que você use as armas certas para vencer esse combate, tá certo? Então entre decididamente na certeza de que você está do lado do vencedor, com V maiúsculo, que é Jesus. E a palavra está aí, do ladinho, o padre foi falando, Efésios 6... 12. Versículo 12. Então, Efésios, capítulo 6, versículo 12. A frase hoje é de Santo Inácio de Antioquia. Nossa equipe vai colocar aí para você. E ela é assim, ó. A oração é a água que murmura dentro de nós e diz: vem para o Pai. Eu vou repetir para você entender. A oração é a água que murmura dentro de nós e diz: vem para o Pai. Eu me recordei da palestra Padre Léo sobre a quantidade de água que tem no nosso corpo, né? A gente é mais água, né? E é isso, nosso ser, às vezes você tem aí dentro de você um anseio, respostas. Olha, dentro de nós anseia o quê? O Senhor. Até a água do nosso corpo, ela grita e ela pede:
Senhor, vem em nosso socorro. Somos criaturas suas e precisamos do Senhor. Vamos pedir a graça de Deus para o nosso dia de hoje? Vamos ouvir o Senhor que vai nos falar pela música, pela palavra. Já vamos ficar atentos. Vamos lá, então. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus. Acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés. Ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, Ele reina. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus. Acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés. Creia nisso, meu querido irmão, e cante. Ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, Ele reina. Ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, Ele reina. Senhor, e como sacerdote, em Teu nome, Jesus, eu tomo a autoridade sobre esse lugar, sobre esse momento. Em Teu nome, Jesus, nós assumimos a autoridade sobre cada situação, pessoa, circunstância que nos acompanha agora. Jesus, em Teu nome, liberta-nos de toda distração, tentação, dispersão. Em Teu nome, Jesus, nós repreendemos todo o mal e pedimos que o Senhor nos faça capazes de compreender, ouvir, entender Tua palavra e que ela se enraize em nós. Em Teu nome, Jesus, nos liberte de todo o mal, tristeza, mau pensamento, tentação. E põe os Teus anjos conosco nesse lugar, na vida, na casa, no carro, no trabalho de cada pessoa que nos acompanha. Que os Teus anjos, Senhor, combatam por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Filho, filha, como o Padre já mencionou, nessa semana nós vamos estar falando sobre os passos necessários para nós vivermos a proteção espiritual, a blindagem espiritual, termos êxito na batalha espiritual. E semana que vem nós falaremos sobre os passos necessários para nós vivermos a proteção psíquica e emocional. Então essa semana vai ser bem, como eu disse, vamos falar muito sobre realidades sobrenaturais, vamos ser bem mais espirituais e bíblicos, não tanto aprofundando na Bíblia, mas trazendo para aquilo que a gente chama mística cristã, né? Então a citação está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso,
os espíritos malignos espalhados pelos ares ou pelo espaço, está dizendo aqui a tradução da CNBB. Leio mais uma vez. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Filho, filha, veja bem a verdade que a Sagrada Escritura está revelando para mim e para você, à qual nós precisamos nos atentar. A nossa luta não é contra as pessoas. Eu já quero dizer para você, você magoada com seu marido, você magoado com um amigo, com o patrão, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, saiba disso, a sua luta não é contra os seus familiares, a sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra o seu vizinho, sua irmã, sua cunhada, sua nora, sua sogra, seu filho. A sua luta é contra o mal. A sua luta é contra esse mal personificado, que nos diz o catecismo da Igreja Católica, chamado de inimigo, antiga serpente, diabo, diabolos do grego, quer dizer aquele que divide, que gera contenda, divisão, que causa rebelião e rebeldia. Essa é a nossa luta. Só que muitos de nós, infelizmente, em virtude das feridas que trazemos, feridas emocionais, em virtude das mágoas, acabamos ficando entorpecidos e cegos para perceber onde estão os nossos verdadeiros inimigos, quais são os nossos verdadeiros inimigos e quais são as armas que nós precisamos usar nesse combate. Quanta gente passa a vida inteira combatendo pessoas, mas você não tem que combater pessoas, você tem que combater o inimigo de Deus. Você tem que combater o pecado, você tem que combater o pecado, não o pecador, a ferida, não a pessoa que talvez seja instrumento de ferida para você. Sabe, é preciso, já no início dessa reflexão, filho, filha, o Padre quer conduzir você a redirecionar o olhar da sua alma, o olhar do seu coração, para você entender quais são os reais inimigos, porque todos nós estamos em uma batalha espiritual, todos nós, 24 horas por dia. Por isso que a Bíblia nos pede para rezar sempre. É claro, nem tudo é espiritual, o Padre não vai espiritualizar todas as coisas, mas não dá para dizer que tudo é natural. A virtude está no equilíbrio, no meio. Nós vivermos as coisas naturais com sabedoria, com sensatez, mas também sem desprezar que existe um combate espiritual sendo travado em cada segundo da nossa vida, anjos bons contra anjos maus. Gente, o catecismo nos ensina, e isso é muito importante a gente compreender, no número 328, que a existência dos anjos, dos demônios, não é uma criação mitológica, mas é uma verdade de fé. Você não pode ser cristão, católico, sem acreditar nisso. E você sabia, uma das últimas vezes que eu vim aqui, eu falei que no Novo Testamento aparece quase 70 vezes a citação falando da existência do inimigo. Mas no Novo Testamento aparecem 511 vezes a citação sobre a existência do inimigo. Nós não vamos hipervalorizar ou demonizar tudo, não é isso. Mas é uma verdade de fé. Número 328 do Catecismo. É uma verdade de fé. A gente precisa se atentar. A gente precisa reconhecer. Não para hipervalorizar e para ver a ação do mal em tudo. Mas filho, filha, se você está num combate e ignora o fato de estar no combate, você já se tornou alvo de tiros, de balas perdidas, de ataques do inimigo. Você queira ou não, eu aceite esse fato ou não, nós estamos em combate, em batalha espiritual. Não precisa abrir. Mas lá no início da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, não abra, nossa citação rema aqui, principal referência é Efésios 6,12. Mas em Gênesis 3,15 aconteceu a seguinte coisa: depois que Eva, a primeira mulher, pecou comendo a maçã, desobedecendo a Deus, e levou o seu marido, o primeiro homem, a pecar, por influxo da sedução da serpente, o diabo ali estava como uma serpente, Deus chegou e disse para a serpente: olha, porque você fizeste isso, você será amaldiçoada, entre todos os animais da terra você rastejará,
né, a cobra rasteja no chão, e comerá pó todos os dias da sua vida. Depois ele disse para a mulher, porque você pecou também, né, você acabou ali cedendo às sugestões do mal, você, ele disse para a mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ferir o teu calcanhar, e vai ferir o calcanhar da sua descendência. Mulher, ali Gênesis 3,15 diz. Você já percebeu que Jesus, quando ele vai falar com Maria, nas bodas de Caná, por exemplo, ele fala, mulher, a minha hora ainda não chegou. É como se aquela primeira mulher fosse causa do pecado, e a segunda, Eva, que é Maria, fosse, através do seu sim e obediência ao projeto de Deus, causa da salvação. É lógico que é Jesus quem salva, mas Deus quis contar com ela, e ela deu o seu sim. Ela foi a nova Eva, através da qual a salvação entrou no mundo, o Salvador entrou no mundo, e a primeira Eva foi a desobediente, através da qual a perdição, a desobediência original entrou no mundo. Mas ali, a palavra já diz que haveria esse combate. A mulher e a descendência dela, aqueles que são os filhos de Maria, os cristãos, pisando na cabeça da serpente com Maria, né? Com Jesus, mas essa serpente sempre ferindo o calcanhar. É um combate. Se atente disso, filho, filha, nós estamos em combate. E veja só, muitas vezes na vida da gente, tem muita gente, eu como padre posso dizer, que está sofrendo, que está derrubado, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, relacionalmente, por causa da baixa imunidade espiritual. Guarde essa palavra, que é muito forte, eu vou falar sobre ela toda semana, exceto na quarta, que o padre não estará. Baixa imunidade espiritual. Você já percebeu que a gente se preocupa com a imunidade da gente? E nesse tempo, com a pandemia do novo coronavírus, a gente precisa se preocupar mesmo com a nossa imunidade, né? É a gente tomando vitamina D, se expondo ao sol, para fortalecer, equilibrar a imunidade. Mas você se preocupa com a sua imunidade espiritual? Tem muita gente que está derrubado no chão, financeiramente, psicologicamente, espiritualmente e emocionalmente, por causa da baixa imunidade espiritual. A gente precisa tomar as vitaminas corretas do ponto de vista espiritual, sabe? E aqui, eu acho que cabe a metáfora da medicina, da diferença entre o vírus e a bactéria. O vírus não é a bactéria, mas o vírus, ele abre as portas para que a bactéria se instaure dentro da gente. Por exemplo, você pegou uma gripe, e você não cuidou direito da gripe, aquela gripe foi persistindo dentro de você, essa gripe, que é o vírus, baixa a sua imunidade. E quando a sua imunidade está bem baixa, a bactéria que causa a pneumonia, por exemplo, inflama os seus pulmões. O vírus não é a bactéria que causa a pneumonia, mas o vírus abre as portas baixando a imunidade, né? Então, o vírus abre as portas para que a bactéria que inflama os pulmões cause a pneumonia. E muitas vezes a pneumonia é letal, né? Dependendo do nível, que os pulmões se enfraquecem muito. Então, na vida espiritual, quando a sua imunidade espiritual está baixa, padre, eu não estou rezando, padre, eu não estou combatendo espiritualmente, você pode não perceber, mas isso está baixando a sua imunidade. E pode ser que lá na frente uma bactéria se instaure dentro de você, por causa desse vírus da baixa imunidade espiritual. Mais uma vez eu digo, nem tudo é espiritual, mas muitas coisas são. Porque o mundo espiritual é real e ele interfere no mundo físico. E olha, eu quero começar propondo uma reflexão, que nessa batalha, muitas vezes, nós damos muitas brechas e a imunidade da gente vai baixando. E muitas vezes nós estamos sob ataque espiritual, com bactérias já inflamadas dentro de nós, nos levando à morte espiritual. A bactéria, no mundo espiritual, ela nos leva à morte da alma, à morte do amor em nós, à morte da esperança em nós, à morte da fé em nós. É o vírus. A pessoa deixou de rezar, deixou de se ligar a Deus, né? Deixou de alimentar a imunidade espiritual, de tomar as corretas vitaminas espirituais. E isso foi gerando ali uma bactéria que levou a pessoa à morte. A morte da esperança, uma vez mais digo, a morte da fé, a morte do amor, o amor está adoecido, a morte da alma, a morte no pecado, até conduzir à morte eterna. É muito sério. É muito sério. E é claro, às vezes a gente vive uma batalha espiritual porque a gente está caminhando na graça, na bênção, e vem aquela retaliação do mundo espiritual, né? Ou porque Deus está preparando uma grande bênção para nós e o mundo espiritual negativo já sabe, né? Os anjos maus, decaídos, destronados, e vêm contra nós. Às vezes a gente vive uma luta espiritual também
por causa de brechas que nós abrimos. Amanhã eu vou falar sobre os impedimentos espirituais que a gente precisa retirar para a graça de Deus fluir na nossa vida, né? Às vezes, o mal se aproveita das brechas que a gente dá. Mas hoje o padre vai falar sobre 2 armas que a gente precisa usar para viver esse combate espiritual. Primeira, não é as 2 armas ainda, mas a primeira coisa que é importante é a gente ter consciência de que o espiritual é real. Ter consciência das coisas que acontecem no mundo espiritual. Ter consciência que existe uma batalha. Que, como diz o Evangelho de João, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida. Tivéssemos vida e vida em abundância. E para aprofundar essa reflexão, o padre trouxe aqui 6 sinais que talvez você esteja vivendo um ataque espiritual. 6 sinais, preste atenção, tome nota. Esses são sinais, filho, filha, que talvez revelam que você já está vivendo um ataque espiritual. Sempre usando o filtro do discernimento, da sensatez, para não espiritualizar tudo, mas tendo fé. Sem fé, gente, nós daqui, esse programa não é de autoajuda, esse programa é um grupo de oração. Então é a Bíblia, é a realidade espiritual que nos guia. Então, primeiro sinal que talvez você esteja sob um ataque espiritual e nem percebeu, com uma baixa imunidade espiritual. A pessoa que está sob um ataque espiritual, ela vai pouco a pouco perdendo o gosto pelas coisas de Deus, perdendo o gosto pela oração, perdendo o gosto pela palavra, e ela vai sendo dominada por aquilo que os santos padres chamavam de assídia. Evagrio Pontico, no século IV, um padre da igreja, um monge do deserto que morou ali no norte do Egito, nas cavernas, monge do deserto, ele dizia que a assídia é essa preguiça espiritual que prostra a alma, né? Primeiro sinal de que você está sob um ataque espiritual é essa assídia, essa preguiça, essa perda de gosto pelas coisas de Deus, perda de tato pelo que é espiritual, perda de gosto pela oração, chegando muitas vezes até a uma aversão às coisas de Deus, uma aversão às coisas espirituais. E isso vai como um vírus, sabe? Não chega como uma pneumonia de uma vez, né? Vai como um vírus, enfraquecendo você, te afastando da missa. Nessa pandemia eu fiquei tão triste de perceber que muitas pessoas, claro, as igrejas ficaram fechadas um tempo, né, por precaução, por prudência, mas em muitos lugares as igrejas abriram e está indo 1/3 do que ia de pessoas na missa. Parece que muita gente preguiçosa, acomodada, me perdoe a sinceridade, né, do padre, muitos filhos e filhas preguiçosos, acomodados, usaram essa desculpa da pandemia para cortar a participação na missa. Talvez ia obrigado porque a sogra insistia, porque a esposa insistia, porque a mãe pedia, e agora fica domingo inteiro enchendo a cara de cachaça, me perdoe, né? E só em churrasco, só em festa. Tudo bem, descanse no domingo, mas vá à missa. Se você pode, vá. Reze, domingo é dia do Senhor. Não é só dia de descanso, é dia de Deus. Sabe, filho? Só que às vezes as pessoas já usam desculpa, já não gostavam, ia obrigado. Olha, é você quem perde. Se você deixa de rezar, de ir à missa aos domingos, a sua imunidade espiritual está baixando. Você vai ficar vulnerável à bactéria do mal, aos ataques do maligno. Vai sim, porque a nossa blindagem espiritual vem das práticas de oração. Sabe? É claro, se você não pode ir, se você é extremo grupo de risco, e a missa, no caso, né? Se na tua diocese, na tua cidade, as igrejas estão fechadas, é outro caso, mas acompanhe pela TV e não deixe de rezar, né? Mas vá à missa aos domingos. Então, o primeiro sinal que a pessoa está sob o influxo de um ataque espiritual é a perda do gosto por Deus e pela oração, chegando até a uma aversão às coisas de Deus. Segunda realidade, que é um sinal de que talvez você esteja sob o influxo de um ataque espiritual ou vivendo já uma baixa imunidade espiritual. Um desgaste intenso na alma, que gera um cansaço prostrativo. É lógico que o cansaço ele pode ter outras raízes, estresse, depressão, ansiedade. Vou falar sobre isso semana que vem. Mas, muitas vezes, presta atenção, eu estou falando de cansaço da alma, tá? O cansaço da alma é diferente do cansaço do corpo, do cansaço da mente. O cansaço da alma é prostrativo, ele gera também essa triste preguiça. A preguiça, às vezes, a assídia é fruto de uma tristeza profunda, de um desânimo. A pessoa, tanto faz, tanto fez, vou comer igual um boi, não vou me cuidar, não vou fazer nada certo. Então, esse cansaço da alma, esse desgaste intenso, que é um desgaste além do físico, que é na alma. Você está sempre cansado, mas é um cansaço de dentro, das motivações, cansaço do espírito. É um sinal que talvez você esteja sob o ataque espiritual e você precisa reagir. E
E olha, isso é sério, porque talvez as coisas na tua vida não estejam indo para frente, financeiramente até mesmo, psicologicamente, relacionalmente, espiritualmente, emocionalmente, porque você está cheio de brechas espirituais e as brechas estão te puxando para trás, enquanto Deus quer que você vá para frente. É preciso fortalecer a imunidade espiritual. Terceiro sinal de que talvez você esteja vivendo um ataque espiritual, esteja com a baixa imunidade espiritual, quando você perde a esperança. A esperança. O inimigo, o mal, trabalham para roubar da gente a esperança. Porque a esperança é a força motriz que nos faz viver, que nos faz sonhar, que nos faz combater. É claro que a nossa esperança está em Deus, né? A fé, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o fundamento da esperança. Mas olha, é tão sério isso. Esses dias eu lia um relato de uma santa espanhola do século XVIII, uma mística chamada Santa Josefa Menendez. E os místicos, eles têm aquelas imagens espirituais, Deus vai revelando coisas para eles, né? E diz Santa Josefa nos seus escritos que ela estava rezando e Deus começou, olha, é forte isso, tá? Bem espiritual, como eu disse, essa semana o padre vai trabalhar coisas bem espirituais, né? Ela estava rezando e Deus deu uma imagem a ela de uma pessoa que estava na cama, no leito de morte, quase para morrer. E de repente, do lado da cama dessa pessoa, se aninharam vários espíritos malignos, demônios mesmo. E de repente, os demônios ali do lado dela, chegou atrás um espírito maligno maior, né, o chefe daqueles demônios, porque tem uma hierarquia no mundo espiritual, e eles respeitam, né? E esse espírito maior disse para os menores: façam com que essa pessoa perca a esperança, e então ela será nossa. Olha só. Então Santa Josefa, tendo aquela imagem, entendeu que aquilo estava acontecendo em algum lugar, e ela começou a rezar por aquela pessoa que estava ali, né, no leito de morte. Então veja bem, o mal quer roubar a tua esperança. Na hora da morte, óbvio, mas em todos os momentos da vida, quando a gente perde a esperança, Santo Tomás de Aquino diz que a esperança é a virtude que nos liga a Deus. A gente se desliga de Deus. E a gente baixa totalmente as guardas espirituais e, consequentemente, as guardas emocionais, dos relacionamentos, de tantas outras coisas, né? Não deixe que nada roube a esperança de você. Alimente a sua esperança com a palavra de Deus, com a oração. Quarto sinal de que talvez você esteja com a imunidade espiritual baixa, sob o influxo de um ataque espiritual, a vivência de uma profunda egolatria. O padre vai explicar o que isso quer dizer. O que é a egolatria? É a adoração de nós mesmos, né? É interessante que quando a serpente apareceu a Eva no paraíso, a serpente não falou para Eva: Eva, me adore. Ela não conduziu a Eva ao satanismo, né? Adorar o mal, não. Ela disse: adore a você mesma. A serpente disse para Eva: adore a sua vontade. Vai lá, come essa maçã que você vai ser deusa. Você vai ser perfeita. Você vai ser maravilhosa. Você pode. Você vai ser o máximo. Então, a tentação leva-nos nem sempre a adorar o mal, mas a adorar a gente mesmo, porque adorando a gente mesmo, a gente tira Deus do trono. É uma egolatria. E a egolatria baixa a imunidade espiritual da gente, quando você só olha para você. Você sabia que aqui nesse estúdio, por exemplo, naturalmente falando, existe um rosto que é invisível para mim. Estou vendo o rosto da Paula, o rosto do Emanuel, o rosto da Val, o rosto dos nossos cinegrafistas. E qual é o rosto que é invisível para mim aqui nesse estúdio? O meu. Eu não posso ver o meu rosto. Por quê? Quem inventou o espelho e a selfie foi o ser humano, viu? Não foi Deus, não. Claro, com a inteligência que Ele nos deu, mas naturalmente, eu estou falando de criação. Nós não podíamos ver o nosso rosto. Então, o meu rosto é invisível a mim. Por quê? Porque Deus me criou para eu ver outros rostos. E eu me torno feliz, humano, forte, quando eu deixo de olhar só para mim e começo a olhar para os outros. Começo a sair do trono e começo a olhar para Deus, o rosto de Deus. Então, essa egolatria baixa a imunidade espiritual da gente. Quinto sinal, um desânimo constante, uma falta de vontade de viver, é uma tendência suicida, que pode ter raízes orgânicas também, psíquicas, óbvio, fisiológicas, mas também o inimigo vem para roubar a tua vida, nossa vida, né? E a gente precisa reagir. Essa falta de vontade de viver, esse desânimo, essa tendência suicida, pode ser influxo de um ataque espiritual. Sexto sinal, que a gente está com a baixa imunidade espiritual e sob influxo de um ataque espiritual, os pecados do passado começam a voltar. Por exemplo, uma pessoa que já caminha com Deus, ela começa a voltar a beber muito, ela começa a voltar a uma sexualidade desregrada, voltar aos pecados do passado, a se drogar, a falar palavrão,
a se perder, ao orgulho, ao egoísmo, à raiva, ao fechamento. 6 sinais de que você, talvez, e eu estejamos sob o influxo de um ataque espiritual e com a imunidade espiritual baixa. E é preciso reagir, buscando a confissão. Quinta-feira eu vou falar sobre os sacramentos nesse processo, que é importantíssimo para você viver o combate espiritual e ser exitosa, vitoriosa. Mas olha, hoje eu quero falar de 2 armas diante dessa baixa imunidade espiritual e diante do combate que a gente vive. A primeira arma é a presença e a intercessão dos anjos. A gente precisa contar com a presença e a intercessão dos anjos. Outra verdade de fé, os anjos existem. Sabe, Deus deu a cada um, São Jerônimo dizia que devido à dignidade da nossa alma, que foi feita para o céu, quando Deus nos criou, Ele já colocou do nosso lado um anjo poderoso, um anjo da guarda. Deus te deu um anjo da guarda, é você mesmo. Padre, eu sou tão pecador, conversa com seu anjo, dá trabalho para o seu anjo. São Padre Pio dizia que às vezes a gente deixa os nossos anjos ociosos, a gente tem que dar tarefa, conversar com os nossos anjos, né? Sabia que Deus te deu um anjo da guarda? Quando você foi criado, Deus te deu um anjo da guarda para defender você. É preciso ter essa intimidade espiritual com o anjo da guarda. Não é querer ficar perguntando o nome, isso é coisa mais de cabala do que de cristianismo, tá? É entender que Deus te deu esse servo dele, que é um espírito superior, né? O anjo é espiritual, ele tem um conhecimento, quando ele é criado ele já recebe o conhecimento de tudo que ele precisa saber, ele é muito mais forte que nós. Existem milhares de anjos, no livro do Apocalipse diz que existem miríades de anjos. Miríades é uma palavra do hebraico que quer dizer 10.000 vezes 10.000, ou seja, 100 milhões. E miríades de miríades quer dizer 100 milhões vezes 100 milhões, ou seja, 10 quatrilhões de anjos. Existem muitos anjos. Os anjos são comparados a estrelas. Só na nossa galáxia tem mais de 100 milhões de estrelas, imagina. Estima-se que existam mais de 100 bilhões de galáxias. Quanta estrela não existe? E Deus diz, a Bíblia diz que tem anjos como estrelas, imagina, né? Cada um tem o seu. Então você tem que contar com o anjo da guarda que Deus te deu. Nós temos que ensinar as nossas crianças a fazer a oração do Santo Anjo. Não vá para uma viagem sem pedir a proteção dos anjos. Não saia de casa sem pedir a proteção dos anjos. Não saia para o teu trabalho, não comece um projeto, não levante da cama sem pedir a proteção do seu anjo. Deus te deu como um auxílio. E o que quer dizer anjo? Anjo vem do hebraico malar, quer dizer mensageiro, do grego angelos, né? Aí vem a palavra ângelo, né? Quer dizer também mensageiro. Malaquias queria dizer malaria, que é o mensageiro do Senhor. O anjo é um mensageiro de Deus, que Deus colocou no teu caminho para te ajudar, sabe? E a nossa luta, se nós não tivéssemos esse auxílio espiritual dos anjos, ela seria muito desigual contra o mal, como nós lemos aqui na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, a nossa luta contra os espíritos malignos espalhados pelo espaço seria uma luta totalmente perdida, se nós não tivéssemos o auxílio dos anjos, porque o inimigo é um anjo também, que se rebelou. Lúcifer era um anjo de luz, um anjo muito poderoso, que quando, disse São Tomás de Aquino, que quando ele soube que o plano de Deus era fazer o filho dele se tornar um frágil ser humano e que os anjos teriam que servir esse ser humano, diz que ele não aceitou, se rebelou, e como ele tinha o conhecimento pleno, não é como um ser humano que vai aprendendo, por isso que Deus nos perdoa, porque a gente não tem o conhecimento pleno, mas os anjos têm, por isso a decisão de um anjo é irrevogável. Ele escolheu, ele disse, não servirei. E com isso ele se tornou o inimigo de Deus. Mas é claro que ele era uma criatura que se rebelou e que ele é muito inferior a Deus, mas muito superior a nós. Então Santo Tomás nos ensina na Suma Teológica, na primeira parte, questão 113, no artigo 4, que se nós não tivéssemos a proteção dos anjos, nós entraríamos num combate, imagina, eu combatendo no auge, né, vamos supor o Mike Tyson, por exemplo, né? Desculpa, você... imagina, eu posso ser grandão, mas um soco dele era um só na testa do padre, né? E a luta espiritual também é assim, se você e eu não tivermos o auxílio dos anjos, nós já perdemos. Então a gente tem que contar com o auxílio dos anjos. Você tem conversado com o seu anjo da guarda? Claro, Deus é Deus, Jesus é o único Salvador, nós não adoramos o anjo, mas é um auxílio que Deus nos deu. Peça a intervenção dos anjos, peça a cobertura dos anjos na sua batalha espiritual, sabe? Peça a proteção dos anjos de Deus. Existe um anjo que Deus te deu para cuidar de você. E olha, primeiro então,
arma é contar com a intercessão dos anjos. Na tradição mística da igreja, a gente aprende que existem 9 coros dos anjos, dividido em 3 hierarquias. Não vou entrar tanto nessa explicação, né? Outro dia talvez o padre fale, mas olha, os serafins, querubins e tronos, o primeiro coro. Depois dominações, virtudes e potestades, o segundo coro. Depois arcanjos, principados e anjos, o terceiro coro. E os que estão conosco são a hierarquia mais próxima do ser humano, é a menor hierarquia que existe, porque os outros, por exemplo, os serafins, os querubins, os tronos, estão diante de Deus somente, não tem contato com o ser humano, né? A gente tem que contar com essa proteção. Então, a primeira arma, contar com a intercessão dos anjos. Segunda é imitar a virtude dos anjos bons, que é chamada a rainha de todas as virtudes, que é a humildade. Enquanto Lúcifer disse, não servirei, São Miguel Arcanjo disse, quem como Deus? Ou seja, quem sou eu para dizer que sou melhor que ele? Quem sou eu para odiá-lo e odiar a criatura dele, como o faz o inimigo? Quem como Deus? Ou seja, ele é poderoso. Então, a arma de São Miguel Arcanjo, dos anjos, que venceu o mal, é a humildade. O inimigo, a arma do inimigo é causar rebelião, é causar revolta, é causar desobediência. Se você está revoltado, causando rebelião e na desobediência, você não está seguindo o Espírito de Deus, nem sendo inspirado por ele. Desculpa o padre dizer, com toda sinceridade, na igreja, na família, na comunidade. E qual que é a arma de São Miguel Arcanjo? A arma que vence o inimigo, a arma que ele não teve? A humildade. O inimigo odeia pessoas humildes, porque a humildade é a arma que vence o mal, que destrona o mal. Enquanto o mal diz, não servirei, eu me basto a mim mesmo, eu me adoro, a minha vontade tem que ser sempre soberana. São Miguel disse, quem como Deus? E é interessante que a humildade, ela é tida como a rainha das virtudes. A rainha das virtudes, porque ela abre as portas para que outras virtudes aconteçam dentro da gente. E olha, Deus não resiste o clamor de um coração humilde. Deus não resiste. Veja no Evangelho, a pessoa vinha pedir uma coisa para Jesus. Quando Jesus até, por exemplo, aquela cananeia, Jesus falou, olha, não vou dar o pão das mesas para os cachorros, mas quando ela se humilhou, se prostrou, falou, Senhor, eu aceito as migalhas. Jesus parou na hora e falou, o que você pediu já está feito, vai em paz. A humildade, ela alcança o coração de Deus, ela conquista o coração de Deus. A Bíblia diz, aqueles que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Combata com a humildade. Tem gente que acha que ser inteligente é ser sempre crítico, causar divisão aonde vai, causar rebelião. Não. Claro, os erros precisam ser mostrados às vezes, diálogos quentes às vezes precisam ser empreendidos, né? A gente precisa conversar com as pessoas, corrigir, mas a arma de Maria é a humildade. Ela se tornou nova Eva porque ela disse, olha, sou fraca, sou pecadora, mas eis-me aqui, a humilde serva do Senhor. A arma de Jesus, Filipenses 2, ele não levou o ser igual a Deus como uma presa a agarrar, mas ele se humilhou, se esvaziou a kenosis, tornando-se obediente até a morte de cruz. É a humildade que vence o mal, é a humildade. Quem é humilde fortalece a sua comunhão com Deus, porque sabe que sem Deus não consegue vencer. Quem é humilde reza mais. Então, você que está sobre ataque espiritual, com a imunidade espiritual baixa, comece a rezar, buscar a Deus, porque a força não está em você, está em Deus. Isso é humildade, reconhecer isso. Quem é humilde vai trabalhando o perdão, não se deixa vencer pelo orgulho, por essa teimosia, né? Tem gente que tem uma teimosia, uma resistência a ser ensinado, que diz assim, Deus está errado, eu estou certo, a Bíblia está errado e eu estou certo. Humildade de aceitar o que na Bíblia, na doutrina cristã, eu ainda não entendo, mas se Deus falou, está falado. Senhor, eu não entendo, não concordo, mas eu me submeto. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Micael quer dizer quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele é o soberano, ele é o grande, ele é o poderoso, né? Enfim. Está aqui essa primeira reflexão, como eu disse, essa semana vai ser temática, amanhã, quinta e sexta, o padre vai continuar falando sobre armas para vencer o combate espiritual, para fortalecer-se espiritualmente de dentro para fora, para elevar aí o nível, a condição da nossa imunidade espiritual, isso é importante. Muitas vezes a gente fortalecendo o espírito, fortalecendo a nossa comunhão com Deus, o inimigo não resiste a uma alma que tem comunhão com Deus. Quando a gente fortalece, as outras áreas da gente, da vida da gente, começam a ficar mais fortes também. Enfim, o padre quer rezar um pouquinho com você
eu quero fazer diferente. O padre vai dizendo e você vai repetindo depois do padre junto com os meus irmãos aqui. Pode ser? Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço a minha dependência Eu reconheço a minha dependência do Senhor, do Senhor, Senhor, do teu amor. do teu amor. Tu és Jesus, Tu és Jesus, o meu único Senhor. o meu único Senhor. Eu me submeto a Ti. Eu me submeto a Ti. Eu me submeto à Tua palavra. Eu me submeto à Tua palavra. Eu me submeto à verdade Eu me submeto à verdade que as Escrituras revelam. que as Escrituras revelam. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso do Senhor Jesus. Fortalece a minha imunidade Fortalece a minha imunidade espiritual. espiritual. Jesus, põe comigo Jesus, põe e comigo com os meus, e com os os meus, teus santos anjos, os teus santos anjos, para nos defenderem para nos defenderem no combate contra o mal. no combate contra o mal. Eu renuncio, Eu renuncio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a toda descrença, a toda descrença, a todo orgulho, a todo orgulho, a toda resistência a Deus a toda resistência a Deus e a sua palavra. e a sua palavra. Eu renuncio Eu renuncio todo pensamento contrário ao Evangelho, todo pensamento contrário ao Evangelho, a doutrina da igreja. a doutrina da igreja. Eu renuncio Eu renuncio a todo desânimo espiritual, a todo desânimo espiritual, a toda assídia, a toda assídia, preguiça, preguiça, tristeza, tristeza, falta de esperança. falta de esperança. Eu renuncio ao isolamento, Eu renuncio ao isolamento, à egolatria, à egolatria, aos meus pecados do passado. aos meus pecados do passado. Eu renuncio a toda contaminação espiritual. Eu renuncio a toda contaminação espiritual, Eu renuncio a toda falta de humildade. a toda falta de humildade. Eu renuncio a todo orgulho, Eu renuncio a todo orgulho, a toda vaidade, a toda vaidade, a toda cegueira espiritual, a toda cegueira espiritual, a toda surdeza espiritual, a toda surdez espiritual, a toda falta de fé, a toda falta de fé, a todo mal, a todo mal, de qualquer nome, de qualquer nome, espécie espécie e poder. e poder. Eu renuncio Eu renuncio a tudo que me cega a tudo que me cega e que me afasta de Deus. e que me afasta de Deus. Eu renuncio agora Eu renuncio agora a toda preguiça espiritual a toda preguiça espiritual e a todo esse mal, e a todo esse mal. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu ordeno agora Eu ordeno agora que todo esse mal que todo esse mal vá aos pés da cruz, vá aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe, para que Jesus o encaminhe. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu proíbo de voltar. E eu proíbo de voltar. Jesus é o meu único Senhor. Jesus é o meu único É o único Senhor da minha mente, É o único Senhor da minha mente, das minhas emoções, das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus pensamentos, da minha história, da minha história, do meu corpo, do meu corpo, das minhas escolhas. das minhas escolhas. Cubra-me, Jesus, Cubra-me, Jesus. a mim e aos meus, A mim e aos meus. aos nossos bens, aos nossos com bens, teu sangue Com precioso, teu sangue precioso, para que o mal não nos atinja. para que o mal não nos atinja. Eu peço, Virgem Maria, Eu peço, Virgem Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São Miguel Miguel Arcanjo, a tua intercessão a tua intercessão e a tua presença e a tua presença comigo e com os meus, comigo e com os meus, hoje e sempre. hoje e sempre. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. batiza e enche agora Batiza-me e enche agora. a mim e aos meus. A mim e aos meus. Convença-me, Espírito Santo, Convença-me, Espírito Santo, acerca das verdades espirituais. acerca das verdades espirituais. Dai-me o entendimento Dai-me entendimento de tudo que eu ouvi aqui. de tudo que eu ouvi aqui. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. encha-me, Enche. fortalece a minha imunidade Fortalece a minha imunidade espiritual. espiritual. Amém. Amém. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus. Acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear,
não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo Ele pôs debaixo dos seus pés. Declara, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus. Cante isso com fé. Ninguém Solta a sua voz. Acima de Deus, Ninguém como Deus, ninguém como Deus. Acima de Deus, Ele reina, acima de todo principado e autoridade, é o nosso Senhor Jesus. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus, acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo Ele pôs debaixo dos seus pés. Quem como Deus? Ninguém está acima de Deus. Diga, ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. Declare, ninguém está acima. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ele reina. E eu quero agradecer a Deus por essa manhã de revelações para todos nós. Obrigada, Senhor. O Senhor nos ensinou sobre essa batalha espiritual que estamos vivendo constantemente como filhos de Deus. Nós temos o inimigo, que é inimigo de Deus, inimigo nosso. Mas o Senhor nos deu armas para não deixarmos brechas. Nós podemos contar com elas. A intercessão dos anjos e a humildade. Agora, nesse minutinho, deixa essa graça de Deus aí alcançar o seu coração, organizar os seus pensamentos, perceber aonde que você não está sendo humilde, aonde você não está contando com as armas de Deus, né? E esses sinais que o Padre foi aí falando para nós, 6 sinais, né? Nós vamos deixando essa brecha. Não sei qual deles aí está te abatendo mais, mas depois vai ficar disponível esse programa. Mas nesse momentinho, deixa a graça de Deus alcançar o seu coração. E eu quero confirmar essa palavra do Padre. Esse final de semana eu tive a graça de estar numa pregação com as mães do Espírito Santo. E justamente o versículo que elas me deram foi essa, Padre. O versículo 9 do 1 Coríntios, que fala assim, com efeito, o nosso conhecimento é limitado. Sim. Então eu confirmo isso que o Padre falou. A palavra de Deus nos confirma. É o versículo 9 aí de 1 Coríntios, aquela carta que fala do amor, né? Sim. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, como também é limitado o nosso profetizar. Por isso o caminho da humildade, gente. A gente às vezes se acha, né? Vamos se achar, não, né, Val? Vamos desconfiar de nós mesmos, né? E contar com Deus, contar com a graça de Deus, aí a gente vai ser melhor. Vamos ser lógico, né? Seguir a natureza de Deus, não dá pra ficar... Eu não posso ficar olhando o meu rosto, né? O rosto à minha frente é dos irmãos. Gostei demais, Padre, não é verdade? Obrigada, Padre. Obrigada mesmo. Eu estou num processo da minha espiritualidade com os santos anjos. E tenho rezado todos os dias. Já rezava há muitos anos a súplica ardente. Retomei
esse ano. E eu confirmo isso que o padre Fantástica falou. oração sobre Cardente. E a música do Emanuel, Você né? podia- Linda música, Ninguém Emanuel, está parabéns. acima de Eu nem conversei com ele antes, nem nem falei conversou. nada, foi Deus mesmo. Né? Ô, Val, uma sugestão, filha. Sim. Você ou o José, postar nas redes sociais do Sorrindo para a Vida depois a súplica ardente, Ai, com um link que o senhor para as rezou. pessoas fazerem, né? Muito boa, eu não tinha pensado, mas ótima essa sugestão. Uma oração com os anjos fantástica, bem de combate, Fantástica. né? E Mas o tem- José de João, posta depois, por gentileza. Nós temos um devocionário a São Miguel Arcanjo, Sim, não sei se fantástico tem também. disponível ainda no Davi, depois vou dar uma procurada e falo para vocês. olhar Porque aqui. Esse tem um devocional é áudio. fantástico. É fantástico. Tem a Luzia Santiago rezando nesse devocionário. A gente procure dar dica para você. Mas olha só, vamos lá, gente, nas fotos. Agradeço a participação, os testemunhos, a confiança em deixar aqui conosco o seu pedido de oração, porque o Senhor tem feito prodígios e milagres no nosso meio. Começo mostrando essa fofurice. Foi a Carol que mandou. Olha aqui, olha o tamanhão dessa Nossa, fofurice. que delícia. Lindona. Como não querer Vontade de apertar? apertar, não dá. Como não? A gente se encanta com cada uma das Ela estava fotos. combinando com o Márcio ali, né? Cada uma das fotos foi de sexta-feira que a mamãe colocou aqui pra gente. Muito obrigada, viu? Deus a abençoe. Obrigada por trazer essas fofurices mesmo aqui para nós. E aí eu trago uma foto, mas acompanhada de um testemunho. Foi a Nedir. Ela diz, Val, meu esposo se chama Francisco. Eu vou apresentar para vocês a Maria Manuela. Ela diz que ela nasceu no dia da misericórdia e foi o cumprimento da promessa de Deus na vida dela. Inclusive, ela deixou aqui a palavra que Deus deu, foi Isaías 65, não é? E aí tem aqui essa família linda, Nedir, o Francisco e a Manuela Maria. Olá! Oh, delícia. Todos da família estão felizes, abençoados, Eu lembro né? do Fernando Fantini, nossa, Lembra que não mesmo, lembra? lembra. Bati o olho assim rapidinho. Eu ia falar. Nossa Senhora. É, Mas da eu olhei e falei que comunidade. ela não é a Cris. Não é a Cris. Aí eu falei, não é. Belezinha essa família. Belezinha. O Fernando tá de neném novo também lá, né? Família crescendo. Um beijo para todos que estão aí. E aí, a Maria Paula, ela disse assim, Val, quero partilhar com vocês e fazer algumas indicações de livros, materiais de evangelização da Canção Nova. Só do Padre Adriano ela já tem 2, viu? Mas ela tem aqui, olha, Conquistando a Liberdade Interior, do Padre Adriano Zandoná. Ela tem A Cura da Alma Feminina, que acho que é o de baixo ali, não é, Padre? mesmo, isso Tem o das Mães, da Ângela Ábido. Tem Passos para a Cura e Libertação Completa, que foi inclusive o livro, várias pessoas me perguntaram, Val, qual é? Eu vou pedir o Pio Pio, mostra de novo, que eu vou apontar aqui para vocês. O livrinho não está aqui com a gente, né, Paula? Mas Qual? eu mostro ele aqui, ó, Passos para a Cura e Ah, Libertação. é o azulzinho. Ah, o meu dedinho aqui, minha gente, é esse livro É o nosso aqui. mascotinho aqui, que a gente vê, porque ele é o menorzinho, mas É a olha, página 36. valioso. Que é a nossa telespectadora, nossa irmã querida, né? Porque é da família Canção Nova, então é irmã. Ela tá bem armada ali, porque ela tá com esse azulzinho, né? Tem Ela tá com Bíblia no meu dia a dia. Bíblia no meu dia a dia, tem muitos livros 30 ali. minutos para mudar seu dia. Os livros do Padre Adriano. Tá bem, tá com a Bíblia. Tá ótimo. Bíblia infantil também, então ela vai presentear alguma criança, talvez seja dela mesmo, enfim. Eu encerro aqui trazendo mais materiais, deixa eu ver, tem um que colocou assim, Tia Val, deixa eu pegar aqui, porque era uma fofurice, uma mais linda que a outra que vai chegando, né? Lindos, 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 achei aqui. E a mamãe colocou assim, olha, meu nome é Juliana, essa é a minha afilhada. E, deixa eu ver, não veio a fotinha, Juliana, tá carregando. Eu mostro depois no finalzinho do programa, se der, tá bom, Juliana? Porque eu já quero trazer um testemunho da graça de Deus, nosso tempo é curtinho, mas a gente vai percebendo todo o poder de Deus que se derrama sobre nós. E ela diz, bom dia, Val, bom dia a todos da bancada do Sorrindo para a Vida. E ela diz assim, eu preciso dar o meu testemunho do quanto eu amo a Canção Nova e penso que o meu testemunho pode ajudar a muitas mulheres, porque eu alcancei a graça de Deus. Sou casada há 20 anos. Somos um casal atuante na igreja desde o nosso namoro. Já fomos à Canção Nova várias vezes. Mas no ano passado descobri que meu esposo estava me traindo. Já há alguns meses, ele estava estranho comigo e com os meus filhos. E daí começou a confusão. Ele estava distante, grosso, ignorante. Tudo que nós falávamos, ele distorcia. E eu vi que o meu matrimônio estava indo por água abaixo. Mas eu me firmei em Deus, na oração e na Canção Nova.
O Sorrindo para a Vida era o meu maior sustento. Deus me falava a cada dia através das pregações. E eu comecei, Val, a anotar tudo o que falava no programa. Quando batia o desespero, a ansiedade, eu ouvia os trechos ditos no programa, porque eu gravava, ou assistia de novo no YouTube, e eu repetia várias vezes. E olha só o que ela colocava. Eu muitas vezes copiava, lia e repetia várias vezes até minha alma se acalmar. Fui gravando aqueles ensinamentos. Por exemplo, uma vez eu ouvi no Sorrindo para a Vida dizendo: não faça pela pessoa, faça por amor a Deus. E comecei a tratar bem o meu esposo, mesmo ele me traindo, mas por amor a Deus. Comecei a lutar pela minha família e por amor a Deus. E Deus foi restaurando o meu matrimônio. Eu achava que não havia mais solução, mas teve solução sim. Nós nos confessamos e eu pensava comigo, ele também se confessou. Se Deus perdoou, eu posso perdoar. Val, quero trazer aqui esse testemunho. Ele mudou, está muito transformado, mais calmo, mais amoroso do que nunca. Nesse tempo de pandemia, só se confirmou. Estou proclamando que ser Canção Nova é bom demais e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela encerra assim, Paula: peço a Deus por todas as mulheres que agiam diferente, tratando mal seus esposos, que possam tratá-los bem, por amor a Deus, e vocês vão conseguir a restauração do casamento de vocês. Amém. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que bênção. Que lindo testemunho. Ah, só em Vitória Deus, né? espiritual profunda. Vitória. A vitória, às vezes, para se encarnar no mundo real, ela começa no mundo espiritual, né? Ela usou as armas espirituais. E, Val, sabe o que é bonito, meninas, só um adendo, que às vezes a pessoa está num combate e ela quer tanto tirar o outro que está atingido pelas armas, pelas balas, que ela esquece de usar a armadura, o escudo, e leva tiro e morre também. Então, o que ela fez? Ela se fortaleceu primeiro em Deus, ouvindo, sorrindo, internalizando a palavra, para depois ela ter condições de ajudar. Ganhar imunidade. Não adianta você ficar doente com quem está doente. Fortaleça a sua imunidade para você levantar quem caiu, né? Bom demais, bom demais. Nossa, o tempo é curtinho, tinha tanta coisa boa para a gente conversar sobre isso, né? Sobre a vida em família. Busque Deus, busque o Senhor, busque o que de Deus pode vir, coisa boa, né? Então a Canção Nova faz esse trabalho, essa é a nossa missão, né, Val, né, padre, né, Emanuel? A Val indicou o devocionário de São Miguel Arcanjo, eu achei tanto no catálogo do Porta a Porta, quanto na loja virtual. O CD eu não achei, viu, Val? Tá. Mas o devocionário dá para achar, então a indicação aí, loja.cançãonova.com. Aliás, quero indicar que nós estamos começando a semana da Black Week, né, que eles chamam, é a mais esperada, né, ali do Davi, porque tem 30% de desconto na categoria vestuário, então dá para você aproveitar também. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12-3186-2600. Vou gastar os últimos minutinhos para atualizar. Vamos atualizar, padre? Vamos. A família Canção Nova, olha aqui, o resultado de sexta para cá. Alcançamos 54%, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Na sexta, a gente estava com 50%, padre. Subimos 4%, né, Paula? Temos 10 dias úteis, Paula. Precisamos de 4,6 por dia para fechar com 100%. Então, com a família Canção Nova, como não lembro se foi a Paula ou a Val bem disseram, nós já estamos no meio do mês, então se movimente. Olha que benefício que um programa desse faz para tanta gente. Que testemunho lindo, né? Eu estava aqui e muitas vezes, eu já falei até para o Márcio, acho que já comentei com ele, quantas vezes eu me beneficiei também de ouvi-lo, de ouvir irmãos aqui. Então você precisa mesmo se movimentar, cada um de nós, fazer o nosso melhor para manter a Canção Nova, cumprindo a sua missão de evangelizar e de levar essa palavra que liberta tanta gente que precisa. Bom demais ter o padre Adriano aqui. Quem é sócio já está acostumado, né, Val? Já vai receber no final desse ano, né, outubro, novembro e dezembro, o boleto duplo. Quem puder ajudar, ajuda no boleto da manutenção e faz o seu algo a mais no valor mínimo de R$20. A gente já agradece, você que ajudou esses 4%. Quem não ajudou ainda, acesse aí. O que pode acessar, Val? Contas.cançãonova.com. Atenção, novos sócios. Acesse, faça a sua contribuição hoje. Não vai deixando muito para o final do mês, não. Vamos nos organizar para, nesta semana, contribuir com a Canção Nova. E estamos enviando, né, de presente no aniversário de 40 anos do clube, o livro
Agindo Deus, quem impedirá, não é um livro que está à venda, é presente para o sócio. Então, os sócios todos estão ganhando, recebendo aí, tá bom? E os novos sócios que estão ajudando esse mês também vão receber. Padre, o senhor dá a benção para a gente Muito encerrar? prazer e encorajo você a viver essa semana com a gente. É só o primeiro dia. Deus vai fazer muito na mente, na alma, no coração da gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, que desça sobre você, tua mente e teu coração, sobre os objetos de cunho devocional, as medalhas, a medalha das 2 cruzes, permaneça para sempre. Sobre a água, os objetos de cunho devocional, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada ao Padre Adriano. Valeu, Val. Até amanhã, se Deus quiser, Até família. amanhã. Amanhã a gente se encontra. O Márcio está de férias, Padre Adriano, ó. Já nos catequizando aqui, bom demais. Obrigada, Emanuel, pela tua Deus presença. abençoe, minha gente. Vamos unidos, declarando, rezando. Batalha espiritual, mas vamos vencer. Ninguém está acima de Deus.